Então, para quem estiver no YouTube, quem estiver vendo no YouTube, você vai perder o comecinho da fala, mas a vida é assim. Mas é isso. Então, a ideia era trazer eles para saber, né, trazer a Gabriele, né, para saber se a gente consegue trazer mais pessoal para conseguir, de fato, desenvolver esses roteiros, né? Como cada comunidade gostaria de trabalhar isso, né? Ali na Barra Seca, eles conseguem receber escola, conseguem servir o lambi-lambi no quiosque. Então, tem esse tipo de público que a gente também pode atingir, né? Escolas, universidades. Então, eu acho que tem muito espaço para trabalhar com o turismo, com a maricultura. E aí, acho que a Gabriele pode falar um pouquinho. Oi, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Adorei estar com vocês aí em Ubatuba. Na próxima você vem para cá. E vai nesse limite? Sim. Então, boa tarde, meu nome é Gabriele, eu sou professora da FATEC de Itu, sou geógrafa e trabalho no curso de eventos aqui da FATEC, né? E a minha experiência com o TBC, ela se iniciou, inclusive, com a visita, né, à Praia da Cocanha, quando eu fui com alunos da Unicamp fazer um trabalho de campo aí no litoral norte paulista. A gente conheceu, né, o trabalho feito pelo Zé Luiz e pelo restante da comunidade, de atendimento ao público, né, de recepção de escolas, universidades, conhecemos o rancho, o território, e isso nos motivou a pensar em algum projeto de extensão, né, vinculado ao desenvolvimento do TBC, porque a gente viu um grande potencial aí no território e um projeto que já estava iniciado, né. E nesse sentido, nós submetemos um projeto de extensão que ambas as universidades, a Unicamp e a FATEC. Ele foi aprovado, aí nós formamos uma equipe de geógrafos, turismólogos, né, também tem agora uma historiadora, para poder atuar junto à Cocanha. Então, para a gente também foi um projeto piloto, foi muito gratificante trabalhar com vocês, né. Acho que eu estou vendo o Zé Luiz aí, é o Zé Luiz? Tudo bem? E então, assim, eu estou aqui hoje, né, até a convite da Gabriela, para conversar um pouquinho com vocês a respeito do TBC, né, o que é o potencial das comunidades tradicionais em desenvolver essa modalidade de turismo, qual é o perfil do público, e o que a gente pode fazer realmente para estruturar o TBC e transformar, né, as comunidades do litoral norte paulista que quiserem, né, atuar nesse ramo de atividade e em comunidades receptoras aí desse público, né, é um público específico, não é, teoricamente, aquele turista que vai para o litoral para tomar sol, né, e frequentar a praia apenas, mas é um público que tem um interesse em específico em conhecer melhor as referências culturais das comunidades, de conhecer melhor o território, né, de ter uma vivência mais efetiva com a comunidade, tá? E eu preparei aqui uma apresentação, eu estruturei a minha fala, né, nessa apresentação, mas eu queria que vocês ficassem totalmente à vontade para intervir, para fazer questões, para a gente debater, porque a proposta é que esse projeto seja uma construção coletiva, não seja algo, né, que vem de cima para baixo, e por isso é interessante a gente, né, fomentar o debate, para esclarecer, né, do que se trata o TBC e quais são as etapas de estruturação dessa modalidade de turismo. Como que está o áudio aí, tá bom? Acho que quase que deu certo. Perfeito. Tá. Quanto tempo eu tenho, Gabriela, para apresentar? Meia hora? Acho que por aí, né? Não sei não lembro do horário da programação, mas acho que por aí, tá. Vamos pegar essa mesmo, assim, só para a gente ter uma ideia, assim,
mais ou menos dos temas que vocês iriam abordar para a comunidade, né, como Certo. como isso poderia ser trabalhado com cada comunidade, porque é o que a gente falou, né? A gente está querendo fazer essa primeira conversa, né, para a gente ver como que a gente consegue construir, né, esses roteiros. Tá joia. Eu queria até... Vocês estão visualizando? Deixa eu tentar abrir aqui, só um momentinho. Aqui. Vocês estão visualizando, pessoal? Bom, acho que todos conhecem, essa é a Praia da Cocanha, né, um dos territórios vinculados à comunidade caiçara, de pescadores e maricultores, e foi o projeto piloto que a gente desenvolveu, né, por isso que eu apresentei essa imagem que é bem ilustrativa aí, né, das características desse território. Bom, então eu começo, né, a minha apresentação trazendo algumas referências sobre o que é o turismo de base comunitária. Eu não sei se, né, quem já atua nessa área, quem já teve algum contato com o TBC, eu queria até ouvir um pouquinho vocês, né, para saber se alguma comunidade já começou a trabalhar com isso, ou já teve contato com o TBC, quem está aí, pelo menos. Agora eu não consigo visualizar vocês, tá? Mas se vocês puderem falar, tipo, nunca tive, ou já tive contato, ou a gente já está estruturando, ou, né, pretendemos. Se alguém quiser falar, fique totalmente à vontade, tá, pessoal? Começar por você contar a experiência. Começa você. A gente começou a comer um pão de queijo aqui, viu? Tá. Boa tarde, meu nome é Patrícia. Eu sou da comunidade da Piscinguaba. Joia, joia. Sara é uma vila de pescadores, onde também trabalham, né, com turismo como uma movimentação de trabalho, de trabalho e renda. Uhum. E aí, sim, gente, né, hoje eu, né, a gente tem aqui em Paraty, Ubatuba, Paraty, Angra, Ubatuba, ou Angra, Paraty, Ubatuba, de lá para cá, um fórum de comunidades tradicionais. Não sei se já ouviu falar nos fóruns. Sim, já, e ele é bem significativo, né? Isso, são redes sociais. E o fórum, ele tem aí uma rede TBC, que é a rede André. E hoje eu sou coordenadora daqui para Ubatuba, ela é composta por indígenas, caiçaras e quilombolas, e hoje eu venho compor a rede Anderecó para poder fortalecer, ajudar aqui a comunidade de Ubatuba, que elas têm interesse em trabalhar com entender o conceito, entender quais são as diretrizes, ou criar diretrizes, enfim, né? A rede ela tem essa missão de apoiar comunidades que querem desenvolver esse tipo de turismo, né? Entendendo que a rede de TBC e o Fórum de Comunidades Tradicionais, eles têm uma bandeira de luta que é a defesa do território sempre. Então, se o território não tem TBC, não tem pessoas, não tem nós lá dentro, né? Não tem nada. Então, a gente luta muito na defesa desse território. Depois a gente pode dialogar um pouco mais, mas já tivemos aqui, já teve, de alguma forma, o contato com a palavra, pelo menos, né? Turismo de base comunitária. Maravilha, maravilha. Mais alguém quer falar? É a mesma coisa que a Patrícia falou. Eu sou de Piscinguaba também. E sou eu que cuido da Ilha das Couves, que tem um restaurante lá, uma casa, tem uma agricultura lá. Mas eu aprendi também, né, há muito tempos atrás, o que é um TBC. E por isso estou aqui, porque me interessa também. Porque a Ilha das Couves também é muito rico em tudo isso. E eu pretendo TBC na Ilha das Couves. Eu e minhas filhas. Maravilha. Eu vou mencionar isso, cara. Mais alguém? Familiar, né? Independente é legal para você apresentar, até porque a gente se conhece aqui. Qual é o seu nome? Qual é o seu nome? Meu nome é Yasmin, sou neta da Célia, da Ilha das Couves.
trabalho lá junto, uma família, no restaurante. Toda Pissinguaba. E é isso aí. Perfeito. A comunidade Pissinguaba está em peso, então? Isso. Família. Singuaba Ótimo. aqui, agora Caraguá. Maravilha, maravilha. Pássaro, pelo menos. Ah, Eu, chegou Eu sou Darlene, filha da Célia, Ilha das Flores, Pissinguaba também. Olha só. Tá forte o grupo de Pissinguaba. Mas maravilha, porque, né, interessante, porque realmente eu não vou falar uma grande novidade, né, para vocês. Na verdade, a gente vem aqui para conversar melhor sobre esse assunto, para esclarecer algumas premissas do TBC e averiguar se realmente as comunidades já fazem, né, já promovem essa atividade, né, ou pretendem promover. Então, uma das principais premissas do TBC é que a própria comunidade se organize para estruturar um turismo que é diferente daquele turismo de sol e praia, né? Um turismo que realmente beneficie as comunidades locais, né? Que promova uma troca de referências culturais entre visitantes e comunidades, que beneficie economicamente essas pessoas, né, que se envolvem com o TBC, valorize a história e a cultura, né, dessa população. É uma história muito rica, né, vocês têm muitas memórias aí de outros tempos que podem ser transmitidas para esses visitantes. E uma das principais, né, premissas também do TBC é que seja uma atividade sustentável, né, é um turismo que não deprede, que não contribua para o crescimento dos impactos ambientais, como ocorre com o turismo de massa, principalmente na alta temporada. A proposta é que seja uma modalidade de turismo que promova a conservação ambiental e promova uma valorização da identidade cultural das comunidades tradicionais. Né? Então, essa é uma ideia, né, inicial que a gente apresenta aqui, justamente porque beneficia diretamente vocês, tanto em termos econômicos, quanto empodera, né, as próprias comunidades, para que vocês realmente possam divulgar as suas referências culturais e fortalecer a identidade desses grupos. Então, aqui a gente tem, né, alguns propósitos do TBC, que envolve o fortalecimento, inclusive, do associativismo, né, e da relação entre vocês enquanto um grupo, porque a ideia é que vocês se unam, talvez nem todos tenham esse interesse, mas, a princípio, alguns passam a ter o interesse de atuar no TBC, e vocês realmente consigam se organizar para poder estruturar essa atividade, né, e com isso vocês reforçam o sentimento de pertencimento, tanto do grupo quanto, né, do grupo com relação ao território de referência desse grupo. É uma modalidade de turismo em que gera, né, emprego e renda, inclusive é uma forma também de diversificar as atividades econômicas, né, então, provavelmente, diversas comunidades atuam com a pesca, com a maricultura e com outras atividades, então o TBC vem agregar, vem ser uma atividade a mais para ser desenvolvida, não é abdicar de uma para, né, iniciar outra, mas vocês podem atuar com ambas as atividades sem problema algum, e que envolve uma distribuição justa do dinheiro, né, e transparência no uso dos recursos, né, então, o que vocês recebem tem que ser dividido de forma, né, equitativa entre os membros do grupo. Se alguém quiser falar, pessoal, fiquem totalmente à vontade, tá, eu não estou conseguindo enxergar vocês, mas podem falar, eu não sei se está tendo chat ou não, tá, Gabriela? Não, tá Porque eu também. O chat eu tô olhando, deixa eu ver aqui. Mas eu vou lembrando. Tá, mas qualquer coisa podem me interromper, tá, gente? E é muito interessante porque essa modalidade de turismo, ela vem crescendo bastante, o interesse
das pessoas em visitar comunidades tradicionais só tem aumentado nos últimos anos, e a pandemia intensificou isso, justamente porque durante esse período, né, as pessoas buscavam visitar áreas mais afastadas, né, sair dos lugares com muita gente, e passaram a descobrir, né, algumas comunidades, passaram a visitar lugares que até então não estavam nos roteiros turísticos tradicionais, e isso acabou resultando no aumento do interesse do próprio poder público em dinamizar o TBC, tanto é que a gente vê divulgação do TBC nas prefeituras, né, de vários municípios do litoral paulista. Agora, se realmente, né, esse incentivo ocorre de fato, é uma questão para a gente poder discutir, poder dialogar, tá? Então, uma das principais características do turismo de base comunitária é um contato mais efetivo e uma experiência concreta do visitante com o lugar que ele visita. Então, não é igual, né, aquele turista de veraneio que vai para a praia, passa o dia lá e depois não vivencia o cotidiano da comunidade. A ideia dele é realmente aproveitar seu momento de lazer no litoral. O perfil desse turista é o que quer ter um contato mais próximo com as comunidades. Ele quer aprender, ele quer ter uma vivência, ele quer ter uma experiência com esse grupo, né? E isso promove uma troca, que é muito rica, né, porque realmente isso fomenta o diálogo, né, um passa a conhecer melhor o modo de vida do outro, e é uma experiência enriquecedora para ambas as partes. É um turista que tem interesse em conhecer a cultura local, seja por meio, né, do artesanato, da culinária, seja por meio das atividades econômicas tradicionais que vocês desenvolvem, seja por meio da visitação do território, né, para conhecerem vilas de pescadores, para conhecerem o próprio local onde a maricultura, né, e a pesca artesanal ocorre. Então, realmente é um perfil de turista diferente do que, né, vocês costumam observar aí no litoral. E as pessoas acabam tendo uma relação mais respeitosa, né, com esses grupos. Então, é um turista que quer realmente ajudar, quer contribuir para o fortalecimento, né, dessas comunidades, o fortalecimento, reconhecimento e valorização delas. Então, é um turista que busca novos destinos e experiências, ele quer sair do habitual, né? Ele quer ter um contato maior com a natureza, né, com os ambientes naturais, e conhecer, né, outros hábitos e costumes culturais. É um turista que almeja participar, né, das atividades cotidianas da comunidade, tanto é que alguns, né, gostam até de dormir, de produzir os próprios, quer dizer, produzir não, né, de participar da vida cotidiana, né, dessa comunidade, só que aí a comunidade tem que ter uma estrutura para oferecer esse tipo de experiência. É um turista que geralmente organiza, né, as viagens por conta própria, ele não busca uma agência, mesmo porque são poucas as agências que atuam, né, nessa área do TBC. E a gente tem também os estudantes, né, que é também um perfil de visitante muito interessante para o TBC, que são os grupos escolares, tanto de escolas do ensino básico quanto universidades, que realmente buscam visitar as comunidades tradicionais para aprender, né, para aprender assuntos relacionados à biologia, história, geografia, para desenvolverem ações educativas, projetos interdisciplinares, junto a esses territórios e a esses grupos. Se alguém quiser falar, pode ficar à vontade, tá, pessoal? Pissinguaba costuma receber, né, além da cocanha. Pelo menos eu, inclusive, já levei grupo em Pissinguaba. E foi muito produtivo, né, essa visita. Então, assim, eu que sou professora universitária e já faço visitas técnicas há muitos anos, eu sempre procuro esse tipo de
de localidade, né, que tenha uma comunidade receptora, que já tenha o turismo um pouco mais estruturado, porque a gente desenvolve inúmeras ações educativas durante a visita, que contribuem muito, né, para os alunos vincularem a teoria com a prática, né, para eles entenderem que eles aprendem na universidade e vivenciam, né, durante a visita. Então, é uma experiência sempre muito rica, gratificante, e o grande X da questão é que, às vezes, não é viável economicamente. E é isso que a gente tem que também, né, pensar junto. Na verdade, porque, às vezes, né, algumas comunidades oferecem valores relativamente altos, né, para as visitas, o que acaba inviabilizando a participação de alguns grupos, principalmente de escolas e universidades públicas, tá? Junto com o TBC. Se alguém quiser falar de experiências com escolas, podem ficar totalmente à vontade. Quando eu fiz faculdade, na matéria de geografia do turismo, eu fui para Psinguaba, a gente foi muito Da escola, né? A Psinguaba, ela recebe muito ali, agora não tanto, mas já recebeu muito aluno de universidade, mas via Parque Estadual da Serra do Mar, né? Pelo parque, ali na Praia da Fazenda, reservada. Mas esse ponto importante que você fala das escolas de universidade e parcerias com elas, das comunidades que eu conheço por aqui, que já desenvolvem turismo básico comunitário, existe já uma parceria com desconto, né? Sim, exato. Escola, que é importante, esse diálogo com as escolas, esse processo de formação, é só para trazer. Para isso é importante ter, assim, esse roteiro pré-estabelecido, porque o que a gente sempre diz é que muitas vezes a MESP, ela é procurada de alunos de faculdades, de escolas que querem fazer isso. Aí, para a gente não ter que, sei lá, indicar o produtor X ou Y, a gente quer que todos os roteiros estejam feitos, ó, e falar, a gente tem essas opções, a Barra Seca oferece um mexilhão, um lambi-lambi, essa comunidade oferece isso, sabe? E cada comunidade tem um roteiro para a gente conseguir, para quem procurar a gente oferecer uma cartela toda e não ficar nessa porque a gente tem que tentar rodar, assim, mas é meio complicado fazer isso. Que é a situação do protagonismo, né? A gente fala muito do protagonismo comunitário. O TPC, ele é da base, é por isso que é base comunitária. Exatamente. Os protagonistas desse processo eles, só que a comunidade precisa entender isso. Isso é um processo, envolve diálogo, né, construção, entendimento, para que a gente consiga dar conta de tudo aquilo que ela traz, né? Que é pensar a sustentabilidade, a coletividade, uma distribuição do recurso de uma forma, né, bem realizada. Enfim, assim, são processos com a base para sustentar, né? Para a agricultura, a gente tem que também analisar isso, por exemplo, em fazer como distribuir, assim, porque ali, por exemplo, no Lázaro, quem trabalha com isso é a gente, mas como que não vai fazer só a gente, como eu, Corinthians, lucrar mais com o TBC? Né? Como que o pessoal que já trabalha com turismo, como que a gente consegue envolver tudo? Ou o quiosque que está do lado para servir o lambi-lambi, sabe? Tipo de construção isso, né? Tem quem fornece, tem quem faz, tem quem recebe, tem quem vai trazer. E aí você sabe quanto que isso vai custar, porque aí quando você oferece, eles podem passei, mas tem eles que oferecem menos coisa, mas é mais barato. Então a pessoa consegue, a faculdade consegue decidir perto de onde eles vão estar, não precisa ficar uma coisa que acaba, a gente tem que ficar explicando tudo e falando coisas que não sabe. A comunidade tem um roteiro, a gente mostra as opções. Porque isso, hoje em dia, a mais que tem site, acontece bastante, assim, de ligarem para a gente querendo conhecer as fazendas. Então, é uma coisa legal da gente ter construído e cada comunidade poder o seu. É um roteiro que tem um foco, né? É um foco na maricultura. Nesse caso aqui da MESP, com essas comunidades que a MESP já trabalha, assim, que é um roteiro, mega roteiro, né? Vai estar aberto para outras comunidades, assim, com outros roteiros de TBC, dentro do conceito de TBC, ou a princípio? A princípio, assim, a gente está fazendo isso nas comunidades que trabalhariam em maricultura, né? No começo, a gente já teve umas 10 comunidades que a gente levantou inicialmente, que tem maricultura e que tem potencial. Né? Aí agora, resta saber se todas de fato querem, né, desenvolver esse serviço. A gente já teve, a maioria tem bastante interesse, porque eu falei, essa questão da relação do turismo com a agricultura já existe. Agora, o Roberto vai ter, todo mundo que sai ali do lado de fazer turismo, para na minha fazenda para mostrar. Como que a gente consegue fazer isso uma fonte de renda, não só para mim, né, de uma forma que ele me beneficie,
né? Porque eu falei, a gente tem custo quando faz gente ali, né? Meu peixinho gasta energia, claro. Como que a gente consegue fazer isso, transformar rentável para os barqueiros também? Porque, pô, principalmente quando aparece faculdade querendo ir lá na fazenda, geralmente é meio baixa temporada, então para eles também é vantagem. Um dia levar 20 pessoas lá, né? Um dia que não estava esperando nada, levar uma turma grande, sabe? Então, você consegue fazer esse roteiro se estruturar de uma forma que beneficie não só o maricultor, mas como todo mundo ali, né? A comunidade inteira, na verdade, falou. Quem fornece, quem leva, quem fornece. E a proposta também é que uma atividade não prejudique a outra, porque o TBC, ele pode ser muito forte na baixa temporada. Então, a gente sabe que é mais difícil, por exemplo, uma escola visitar, né, fazer uma visita vinculada ao TBC na alta temporada, né, janeiro, fevereiro, porque está todo mundo de férias. Mas maio, junho são meses ótimos, né, setembro, outubro, então são meses que não tem muita visitação de turistas, a gente sabe, né, que muitos de vocês trabalham com esse outro perfil de turista, mas tem um período de baixa que poderia ser muito bem aproveitado pelos grupos para o desenvolvimento do TBC, principalmente para a recepção de grupos escolares, né, são os meses mais procurados por esse grupo. E essa questão realmente da base comunitária, ela é fundamental, porque assim, não é uma agência que vai desenvolver o roteiro, são vocês, né, vocês que vão receber esse turista, vocês que vão fazer as explicações, vocês que vão proporcionar essa experiência, que é algo sempre muito significativo para esses grupos, né, mas para isso precisa ter uma estruturação, precisa ter uma organização. Às vezes eu ligo, né, por exemplo, para algumas comunidades, e aí um vai passando para o outro, né, o contato. Não, entre em contato com fulano, com ciclano, e a gente fica meio perdido. Né, quem sabe realmente transmitir a informação, qual é o custo, o que a gente pode fazer, quais são os roteiros, duração, se dá para chegar de ônibus, né, com o que a gente pode conversar. Então, assim, realmente precisa ter uma divisão de tarefas para que ambas as partes consigam organizar essa atividade para que seja algo, né, produtivo para todos. E é por isso que a gente está conversando hoje, né, justamente por conta dessa possibilidade de vocês pensarem a respeito, né, dessa proposta, e fazer do TBC algo que seja complementar. Na verdade, a ideia não é que uma comunidade entre em competição com a outra, mas vocês podem cooperar. Cada comunidade pode oferecer um tipo de atividade que a outra não tem, né? Então, oferece alguma atividade, uma oficina, a outra oferece outro tipo de oficina, e aí esses grupos, eles podem circular por vários, e tem realmente mercado para todas, né? Para todos que quiserem trabalhar com TBC. Mas o que a gente sente falta, agora do lado de cá, né, eu como professora, realmente é ter uma estrutura organizacional, é ter uma forma efetiva de divulgação, que eu entre na internet, já encontre lá todas as informações que eu preciso, ou que eu acesse o Instagram e já tenho contato direto com a pessoa que eu vou conversar para tirar as dúvidas, né? Eu acho que essa é uma das maiores dificuldades que a gente tem, de conseguir levar os grupos aí. Porque é uma grande responsabilidade para nós também, né? Organizar essa viagem e levar grupos de estudantes secundaristas ou universitários, né? Então, quanto mais informação a gente tiver, mais fácil fica para organizar. Bom, passando aqui, então, pensando nos benefícios, né, para vocês, caso vocês tenham interesse de desenvolver o TBC. Então, ele gera uma diversificação das atividades econômicas, né, é uma fonte a mais de emprego e renda. É um turismo não predatório, né, que também atua na proteção dos recursos naturais, da valorização do território, da valorização da identidade da cultura local. Com isso, vocês passam a ter um empoderamento maior, inclusive para reivindicar junto ao poder público melhorias nas condições de infraestrutura e serviços das próprias comunidades, para vocês se manterem no território. A gente sabe que existe conflito, né, pela terra, aí isso é muito grave, e a gente, né, sente isso com as próprias falas de muitas comunidades.
Então, também é uma estratégia realmente para você, de luta, né? De luta muito importante. E com isso vocês passam a difundir, né, a identidade cultural do grupo, as suas memórias, as suas histórias, né, para um grupo maior de pessoas. Que às vezes tem esse interesse, mas chega na praia e não encontra, né, como realmente ter acesso, né, a essas referências. Se alguém quiser falar, fica à vontade, tá? A gente tem a informação de um projeto, né, chamado Projeto Bagagem, que fez um levantamento de inúmeras comunidades, acho que foram 80 e poucas comunidades, no Brasil inteiro, quilombolas, caiçaras, comunidades ribeirinhas também, e o que foi colocado, né, em termos de atrativos, né, quer dizer, tipo de atividades realizadas durante as visitas. Então, recepção de visitantes, então, geralmente, a comunidade, é importante que ela tenha um centro de recepção de visitantes para, né, fazer esse acolhimento inicial, para conversar com o grupo, inclusive, sobre o que eles vão fazer naquele dia ou naqueles horários que o grupo estará, né, visitando a comunidade, para que dúvidas sejam esclarecidas, para que um bate-papo também seja feito, né, a respeito aí da história do grupo, das características do território. Então, é um bate-papo muito importante, porque é o início de um processo de imersão do grupo, né, naquele território. Caminhadas e trilhas, né, geralmente ocorrem quando as comunidades se localizam em unidades de conservação, em que seja possível realmente ter uma trilha mais estruturada que, né, atenda a esses grupos. E é importante também que vocês próprios sejam, né, os monitores, os guias que vão acompanhar os grupos nessas caminhadas. Ou então, né, os próprios guias das unidades de conservação. Serviço de alimentação é importantíssimo, porque esses grupos, eles vão em busca, né, da culinária local, que já envolve toda uma tradição cultural, né, aquelas receitas que são passadas de pai para filho, que, né, assim, com alimentos cultivados localmente. Então, é algo muito valorizado por esses grupos, né, inclusive, vocês podem oferecer até oficinas de culinária, é uma das atividades também que podem ser desenvolvidas, porque o interesse das pessoas é cada vez maior, né, sobre esse assunto, tá? Rodas de conversa sobre temas específicos ou sobre temas gerais, hospedagem, projetos de educação ambiental, a Cocanha, né, agora envolvida num projeto lindo de educação ambiental com as escolas, então isso valoriza ainda mais o TBC, né, são atividades complementares. Diversas oficinas, a gente vai tratar, né, de algumas que podem ser estruturadas e oferecidas. Visitas a espaços culturais, então vocês podem, por exemplo, montar uma exposição com objetos, com fotografias, né, vinculadas, né, à história e à cultura do grupo, as características naturais do território. Vocês podem ter um pequeno museu, né, então isso tudo pode ser desenvolvido nessas comunidades. Visitas a rio, cachoeira, mar, né, então os atrativos naturais acabam sendo também, né, um diferencial, muitas vezes, né, em algumas comunidades. Apresentações culturais, porque é uma forma também das pessoas terem uma ligação com as referências culturais dos grupos, então pode ser uma apresentação de música, de dança, ou ambas. Teatro, né, uma pequena encenação teatral, aí depende muito, né, de como vocês se estruturam para fazer isso acontecer. Agroecologia e permacultura, né, no caso de comunidades que já atuam com essa atividade, entre outras, né. O ciclismo hoje tem crescido bastante, os grupos de ciclistas, e que também têm esse interesse, tá, em parar em algumas comunidades, almoçar, conversar, né, com os integrantes, enfim, passar um dia diferente em uma localidade como essa. Bom,
E aí, a gente também observa, né, uma grande necessidade de apoio desses grupos para viabilizar o TBC. Então, a maior necessidade envolve a captação de recursos, porque sem dinheiro, né, muitas vezes a falta do dinheiro desestimula os próprios integrantes a se envolverem, né, a utilizarem parte do seu tempo livre para trabalhar com o TBC. Às vezes falta recurso, né, para ter uma estrutura básica de recepção e atendimento desses grupos, como é o caso da Cocanha, né, eles estão recebendo grupos, mas não tem um banheiro, não tem uma cozinha estruturada, então isso dificulta muito a oferta de serviços e uma recepção adequada desses visitantes. E esses recursos muitas vezes têm que ser captados por meio de editais, né, de projetos de fomento aí, né, ao turismo ou outras atividades, podem ser captados junto ao poder público, mas aí precisa ter um poder de barganha, né? Então, se o grupo já desenvolve o TBC, o poder de barganha acaba sendo maior. Uma necessidade de apoio também no processo de comercialização, porque hoje a gente tem muita utilização das redes sociais, né, para comercializar esse tipo de produto e serviço, e não, a gente sabe que existe uma dificuldade, né, desses grupos de realmente ter alguém que, né, faça esse papel de divulgar informações, né, de ofertar esses serviços no Instagram, no Facebook, ou fazer um site, realmente, para que o acesso à informação seja facilitado. Intercâmbio com outras atividades, né, a questão de realmente, né, você dividir o seu tempo com inúmeras atividades que a comunidade, né, exerce. Apoio nas oficinas de capacitação, e é por isso que a gente está aqui, para contribuir, né, com a estruturação do TBC, sempre com uma participação extremamente ativa de vocês, né. A gente não quer apresentar algo que esteja pronto, a gente quer ajudar nessa construção coletiva. É uma troca de conhecimentos, experiências e informações que se torna muito significativa para que o grupo consiga desenvolver a atividade. Então, não somos nós, acadêmicos, que faremos isso, mas é uma forma de dar um impulso, né, de impulsionar né, os grupos a realmente exercerem, né, quer dizer, organizarem o TBC. Economia solidária. Se alguém quiser falar, pessoal, fica à vontade, tá? Pode me interromper. Alguém? Não? Posso seguir? Sim. Sim, maravilha. Então, aqui eu vou até seguir um pouquinho mais rápido, tá? Senão não dá tempo. Eu não sei quanto tempo eu tenho. Já está meio tarde, inclusive. Então, necessidade de apoio, né? Em trazer pessoas que possam contribuir, né, com a estruturação do TBC. Por isso que existe sempre uma parceria, ou em grande parte dos casos, de instituições de ensino, de ONGs, né, com as comunidades, e é uma parceria sempre muito válida, né. O problema é que a gente também tem uma dificuldade de conseguir recursos, e isso é um fato, né. A gente tem muito interesse e muita vontade de fazer a coisa acontecer, mas não temos dinheiro. Então, né, realmente torna a situação mais delicada. Formação de roteiros, né, porque também é difícil a gente pensar na formatação de um roteiro estruturadinho, sem ter um auxílio de uma pessoa da área de turismo, né, de uma pessoa que saiba realmente como elaborar esse roteiro. Necessidade de apoiar a agroecologia, né, por meio da capacitação técnica, fomento às atividades culturais, entre outras, né, que realmente que envolvem aí uma parceria com os outros grupos. Bom, e aí, primeiramente, a gente precisa ver se existe realmente o interesse dos membros da comunidade em aderir a essa proposta e quantos são. Às vezes, né, de um grupo de 100, 200 pessoas, 10 têm interesse. Será que dá? Né? Precisa ver como que vai ser a atuação desses 10 frente à proposta e como fica a participação dos demais. Quando começar a entrar dinheiro, quando começar a ter público, né? Então, isso muitas vezes pode gerar um certo conflito, né? Uma dificuldade de
de chegar a um consenso, né, quanto à estruturação dessa atividade. Buscar parcerias com o poder público, com as universidades, para ter essa rede de apoio, né? É uma rede mesmo que tem que se formar para isso acontecer. ONGs e empresas do trade turístico para estruturar o TBC. Pensando no trade, né, importante, serviço de transporte, hospedagem, alimentação, a gente sempre pede indicação, inclusive para os integrantes do grupo, para saber, olha, né, como que a gente pode chegar, dá para contratar uma empresa de transporte local, para a gente conseguir chegar no território, se a gente não quiser comer aí, tem alguma outra opção, hospedagem, então essa rede, né, é importante porque um vai beneficiando o outro. Desenvolver oficinas participativas, justamente para ter esse processo de interação, né, entre as universidades e os interessados, e acompanhar as comunidades nessas diversas etapas de planejamento e organização das atividades. É algo que a gente quer fazer na Cocanha, né, no próximo ano, a gente só está esperando o resultado do edital, para ver se teremos recurso para poder fazer isso, e também avaliar continuamente o que está dando certo, o que precisa ser melhor estruturado, né, e com isso a gente vai formatando, né, vocês vão formatando esse serviço. Então, aqui a gente tem algumas imagens, inclusive, né, da Cocanha, que foi, né, o projeto piloto do grupo, que contribui, né, com a qualificação técnica e profissional dos membros da comunidade, planejamento e organização do TBC, para a estruturação, né, de uma gestão endógena do turismo para receber esses grupos e para atender, né, esse público, né, que tem um perfil mais específico, para que eles saiam contemplados com relação, né, aos objetivos que fizeram eles visitarem as comunidades. Bom, o TBC, ela é uma atividade turística inclusiva, ela não é predatória, então ela não pode ser feita com grupos muito grandes de pessoas, então não pode ser uma atividade de massa, né, vou receber 200 pessoas no mesmo dia. E a gente tem que levar em consideração, né, a capacidade do grupo de receber esses visitantes e de ser uma experiência mais próxima dos grupos, né, quanto mais pessoas, mais complicado fica de estruturar. Então, não tem aquela questão de quanto mais, melhor, vai entrar mais dinheiro e está ótimo, né? A ideia é ter grupos menores, 40 pessoas, 30 pessoas, não todos os dias, porque também é mais difícil de estruturar, para que as experiências sejam mais imersivas, mais, né, significativas para ambas as partes, tá? E aprender, né, com vocês, na verdade, é um processo de troca muito significativo, a gente ensina e a gente principalmente aprende, né, no turista ele também vai em busca desse aprendizado, dos saberes tradicionais, ele quer vivenciar realmente, né, a cultura local, e isso faz com que, é interessante porque na universidade, quando a gente envolve os alunos nesse tipo de experiência, eles voltam com muita vontade de estudar, né, o que é uma comunidade tradicional, o que é um caiçara, eles voltam realmente com... Está na LDB, né? Oi? Está na LDB, Lei de Diretrizes de Base da Educação Nacional. Exato, até inclusive na BNCC agora, né? Inclusive a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, ela apresenta muito esse tipo de projeto interdisciplinar, a gente tem as chamadas metodologias ativas, que envolvem trabalhos interdisciplinares de estudo do meio, é até o tema de uma das oficinas, né, que a gente pretende oferecer, e que trabalha, né, com cultura de comunidades tradicionais, trabalha com proteção ambiental, de modo interdisciplinar, então os professores, eles estão realmente buscando localidades onde eles possam desenvolver esses projetos. Então, se a comunidade está estruturada para receber e atender esses grupos e contemplar essas ações educativas, ela vai realmente, né, conseguir desenvolver melhor o TBC. E se a gente quer uma população do futuro consciente para um turismo, né? Uhum. A gente aposta muito no turismo base comunitário também como esse processo educativo.
Exatamente. Educar uma população não é fácil, é algo desafiador. O turismo de massa já foi provado que é ladeira abaixo, Uhum. causa impactos grandiosos, e o Ministério Exato. do Turismo, ele não tem muito essa coisa do pensar esse futuro aí, né? E até Isso. das escolas mesmo, que a gente vai plantando as sementinhas e a gente tem um outro comportamento, né, para os territórios, principalmente as comunidades tradicionais, enfim, para qualquer outro tipo de turismo. Exatamente. E é muito interessante porque a gente vai aprendendo, né? E vocês também vão aprendendo. É uma troca muito significativa de conhecimentos e experiências. E isso amplia, né, o poder de reivindicação dos grupos frente às instâncias políticas. Inclusive, é muito importante fazer parcerias com as secretarias, não só de turismo, cultura, mas também de educação e meio ambiente, porque, né, esses projetos podem envolver essas diversas instâncias. Aqui, né, o nosso lado de também entender de forma crítica todo esse processo de uso e ocupação do território, né, de possibilidade de expropriação dos grupos, né, dos seus territórios de vivência, seus territórios de referência. Então, isso geralmente é abordado durante a visita. Né, assim, o processo de ocupação de vocês no território, quando começou, como se efetivou, quais os riscos que vocês correm com o crescimento do turismo de massa, com a especulação imobiliária, né, com a depredação do meio ambiente, né, com o aquecimento global. Então, são temas muito discutidos durante as atividades realizadas, né, para que as pessoas tenham uma consciência do que está acontecendo e das dificuldades que vocês têm hoje em dia, né, no território em que vivem. E aí, a gente propõe, né, e essa aqui é até uma imagem que foi feita lá na Cocanha, desenvolver algumas oficinas, primeiro juntando, né, os integrantes que querem realmente, né, atuar no TBC. A gente sabe que não são todos, mas a ideia é apresentar para todo mundo, né, a história do TBC, os princípios e características, qual é o perfil do público-alvo, e pensar também em alguns estudos de caso, Brasil afora, de TBCs que já estão mais estruturados, só para a gente ter uma noção de como, né, essa atividade está ocorrendo no território. Gabi? Diga. Vou chamar de Gabi? Tem um desafio aí que, no slide anterior, que acho que é bom a gente pensar, né? Acho que é só uma sugestão mesmo, né? Tá, claro. A gente vê muito andando aí por essas comunidades, meu Deus, questão financeira, tanto de associação comunitária, como de quem está querendo e pretendendo iniciar um turismo de base comunitária. A questão financeira tem que ser pensada, em algum momento incluir, não sei, estruturação / gestão, porque é algo que pega muito, e às vezes a gente vê os conflitos sendo gerados a partir disso. Sim. E aí tudo que a gente pensa de lindo acaba a gente tendo, né, para avançar. Eu acho que pensar, assim, só como sugestão mesmo, como se não seguir aí, né, essas comunidades que estão aí se preparando para trabalhar com o TBC, pensar na gestão financeira do processo. Esse é um dos principais desafios, eu acho que para todo o grupo, né, para todas as atividades econômicas que envolvem aí o cooperativismo, o associativismo, né, como fazer... Tal para a área da infraestrutura, dos serviços, qualificação profissional. Então, realmente é um desafio. Por isso que a gente também apresenta uma oficina que, na verdade, tem várias etapas, né? Lá na Cocanha foi feita uma etapa só, mas é como desenvolver um plano de negócios. Para realmente a gente saber qual é o papel de cada um, como é que faz a gestão financeira, estratégia de divulgação. É como se fosse, não sei se a gente pode falar uma microempresa, mas, né, acho que não é bem esse ponto. Sim, uma empresa coletiva. Então, até a Diane, que é outra professora da área de marketing, ela que
que sabe muito melhor que eu, né, esse assunto. Mas como você fazer uma gestão coletiva, né, desse tipo de atividade, que é realmente um desafio enorme para todos. Tá? Mas por isso que é importante pensar junto, para não ter, né, esse tipo de conflito. E aí, a gente também tem uma oficina de como vincular o TBC aos projetos e ações educativas, justamente para trabalhar com o que a gente chama de turismo pedagógico, né? Então, o que é o turismo pedagógico? É uma modalidade de turismo que tem a ver com o TBC, né, mas não necessariamente, em que as agências de turismo, elas vão captar, né, possíveis clientes, visitando escolas e oferecendo roteiros para que as escolas consigam desenvolver atividades vinculadas aos estudos do meio. Né? O que é o estudo do meio? São atividades educativas, são metodologias de ensino, em que os alunos vão aprender em loco, né? Questões relacionadas à biologia, geografia, história, artes, dá para, né, envolver inúmeras disciplinas. E a agência de turismo, ela vai ajudar os professores a estruturar essa visita. Então, vai pensar onde eles vão comer, onde eles vão dormir, né? Vai locar o transporte, vai entrar em contato com as comunidades, vai definir os valores, né? Como ocorre a forma de pagamento. Então, né, ela é como se fosse a agência de turismo pedagógico, ela vai fazer a intermediação entre a escola e a comunidade tradicional. Porque, muitas vezes, nem os professores, nem as comunidades dão conta de tudo isso. Por isso que é importante a intermediação da agência, certo? O que não pode acontecer é o monitor fazer a explicação. O professor, sim, né, ele pode fazer uma explicação em loco, junto com, né, o representante da comunidade, pode complementar, pode desenvolver atividades com os alunos, mas não é o guia da agência, né? Ele vai lá realmente para acompanhar o grupo. Não necessariamente, mas em geral é isso que acontece, tá? O turismo pedagógico, ele promove essas vivências e experiências, né, dos estudantes, que passam a ter um contato direto com as comunidades, grupos, espaços, né, e referências culturais distintas. Também viabiliza o desenvolvimento de uma programação, né, que atenda ao perfil desse grupo, crianças, jovens, universitários, e a proposta realmente é que a viagem seja feita com uma finalidade educativa e não apenas lazer. Pode ter lazer? Pode. Então, os estudantes não vão sair de São Paulo para ir na praia, né, para comer, sei lá, comer lambe-lambe e tomar banho de sol. Não, a proposta é que eles realmente visitem com um projeto educativo, tá? E aí, o que pode ser feito durante essas visitas? Roteiro de observação de paisagem, trilhas interpretativas, registros fotográficos. Então, o grupo, né, que vai receber esses estudantes, ele tem que estar preparado para também contribuir com os professores na realização dessas atividades, porque geralmente os estudantes não ficam numa situação passiva, eles ficam só ouvindo, né, vocês falarem. Eles têm, às vezes, uma postura ativa, a depender do tipo de projeto que a escola desenvolve. Então, eles vão lá para coletar espécies, eles vão fazer entrevista, vão aplicar questionário. Então, as comunidades, elas têm que estar abertas também para, né, viabilizar esse tipo de atividade, que é muito importante, né, quando a gente pensa numa prática pedagógica, tá? E cadeia de produção e comercialização de mercadorias, como no caso do marisco. Oficinas de contação de histórias, né, também é muito interessante, principalmente para crianças, lendas, causos, né, assim, hábitos e costumes do passado, e aí a gente pode envolver a população mais velha também nesse tipo de projeto, também entrevistar, né, pessoas já que habitam, né, esses territórios há muito tempo, desenvolver atividades lúdicas, brincadeiras, as brincadeiras, né, que as próprias crianças né, fazem, as crianças podem ensinar outras crianças a fazer, ou desenvolver uma oficina de produção de brinquedo, uma oficina de
de artesanato, oficina de culinária, de técnicas de construção, né, sei lá, de pau a pique, enfim, tem muita coisa que pode ser feita durante, né, um dia ou dois de visitas. E é por isso que, né, realmente a gente tem que fazer uma visita prévia a esse território, conversar com o grupo para entender o que é possível, né, ou não realizar de atividades para deixar o TBC mais rico e atraente, né, para esses grupos escolares. E aí depois a gente tem uma oficina de atrativos e roteiros turísticos, né, primeiro identificar o que já é um atrativo, que tem potencial de ser, mas ainda não é, quais são os tipos de serviços que vocês já podem desenvolver ou que, né, podem ser estruturados para serem ofertados no futuro. Quais são as etapas de roteirização turística? Acho que isso na Cocainha a gente vai trabalhar nos próximos meses, tomara, porque tem que sempre ser feito por etapas, né? Não dá para, em duas visitas, contemplar todos esses assuntos. Mas aí a gente já consegue realmente estruturar uma atividade e divulgar, né, para todos os grupos. E aí a última é sobre empreendedorismo, que é isso, né, o plano de negócios para realmente vocês conseguirem estruturar, né, o TBC e envolver, dividir tarefas e envolver todos, né, nesse projeto. Tem uma outra aqui que eu até esqueci de colocar, que é do marketing, né, marketing vinculado às redes sociais. Então, como desenvolver uma logomarca, qual é uma logomarca mais, né, interessante para o TBC, como que a gente pode fazer essa divulgação no Instagram, como que a gente pode, né, atender, assim, esses grupos via rede social, qual é o tipo de conteúdo que pode ser postado, de imagem mais atraente. Então, a gente sabe que a rede social, ela é um campo de busca muito efetiva, principalmente entre os mais jovens hoje em dia. E mesmo os próprios sites, né? E poucas comunidades têm uma rede social ativa em que a gente consiga acompanhar as informações. Acho que a Cocainha, né, avançou muito, eu sigo eles, nossa, é bem bacana o tipo de postagem que eles estão fazendo. Mas a ideia é que isso seja, né, difundido para os demais grupos que queiram atuar nesse turismo de base comunitária. Então, pessoal, eu finalizo minha apresentação por aqui e agora a gente pode conversar, né, sobre esse assunto. Caso queira. A apresentação foi para a gente entender, assim, qual que seria o papel de cada um, assim, nesse projeto, porque, assim, vocês entrariam mais ou menos com uma visão do público, né, o que o público busca, né, aí a comunidade entraria com um roteiro que ela tem a oferecer, né, com o que ela tem a oferecer, que seria desenvolvido, e aí a gente faltou a gente esclarecer um pouco o que a gente, projeto, pode fazer, né. A gente é meio limitado, porque a gente alcança, principalmente porque essa é uma parte do projeto, não sei se vocês sabem, que se vê como sugestão do Edu da Mapec, quando a gente estava estruturando o projeto, e isso foi há tanto tempo atrás, que foi antes de fato, vocês começarem o trabalho do TBC com eles, né, que entre o projeto ser escrito, ser aprovado e testar, foi um delay de 1 ano e pouco, assim, então a gente trabalha com esse delay, e a gente não sabia muito como estruturar ele no projeto. Então, a gente tem limitações do quanto, de fato, a gente pode fazer. Sei lá, consegue o projeto fazer um banheiro na Cocainha, um restaurante na Cocainha. Então, quando a gente pensou em TBC no projeto, qual que era a nossa ideia? É, de fato, estruturar esses roteiros, né, trazer alguém que ajude, né, essa estruturação desses roteiros, divulgar esses roteiros no nosso site, como nas prefeituras, nas escolas, né? Fazer um folderzinho, e a ideia também era fazer em todas as comunidades um mural, isso é uma coisa que o pessoal sempre pede, né? Então, depois a ideia era começar a fazer, né, que nem vocês têm ali na Cocainha, um mural lindo, assim, para, né, a gente fazer uma coisa bonita em cada comunidade. A ideia também era dar o pontapé inicial no TBC por esse mural, até ali
feita, né? Que é o Coelho tá aqui, porque parece que eu ouvi dizer por aí que ele vai pegar essas missões de desenhar, de fato, trazer, né? Ter ele como desenhista para fazer a logomarca da comunidade, né? Esse logo da comunidade, esse mural que vai representar esse roteiro, né? E aí a gente, né? Era essa a nossa ideia, assim, conseguir estruturar esse roteiro, fazer um folderzinho, né? E divulgar esse roteiro. Né? Então, de fato, nossa possibilidade de ajuda assim, é meio limitada. Né? A gente vai trabalhar com o TBC, assim, nas comunidades que tem maricultura, porque são as comunidades que a gente pré-selecionou fazendo o projeto. Né? Porque quando você faz projeto, você sempre tem que pôr o quanto. Né? Então, você vai trabalhar com TBC. Quantos TBC você vai criar? Né? Você tem que sempre trabalhar meio que numericamente. Então, pode envolver diversas outras coisas, mas a gente fica meio que limitado nesses locais que a gente estava meio pré-estabelecido, que era quem mostrou já interesse, né, quem tem potencialidade, mesmo que agora, né, a gente esteja meio nesse pontapé inicial só. E lembrar que o projeto vai só intermediar, que como serão 10 pontos de turismo de base comunitária, cada comunidade vai apresentar uma demanda. Então, não necessariamente todos os pontos serão iguais. Então, a gente vai deixar que a comunidade seja protagonista, tomando o rumo do demandas. A ideia é as coisas que a gente pode atender, não pode atender. Lógico. E que a gente é obrigado a atender, tem aquelas também. Então, o projeto trabalha sempre com isso, né? Com números e cronogramas, né? Então, tem as coisas que a gente acaba burocraticamente precisando atender. Mas eu acho legal, agora também a gente, né, eu convidei os alunos da minha equipe para também falar um pouco da experiência que eles tiveram com vocês, né, no quanto foi produtivo, né, quanto que ajudou de fato a desenvolver, porque agora eles estão com um roteiro de TBC bem estruturado lá, né? Ainda não sei, estou falando do início para o meio, né? Tem muita coisa que estamos aprendendo ainda. Mas voltando assim, né? Voltando assim, a TBC, a primeira coisa é a comunidade identificar o que ela tem a oferecer para o turismo, né? Porque cada comunidade tem as suas particularidades e titularidades. E também as pessoas que estão lá, que têm interesse também em desenvolver isso daí, assim, lógico, isso também você vai descobrindo com o tempo, vai acontecendo e vão aparecendo os interessados. Então, um exemplo da Cocaia, como começou. Não, assim, né, todas as comunidades já fazem, né, antes ainda de levar os turistas nas ilhas, a peça, também aconteceu muitos anos. E a maricultura nesse lá começou a despertar já um outro olhar, outro interesse. E em 2007, né, o pesquisador Welson começou a fazer um trabalho lá na Cocaia, lá, de pesquisa lá, e eu comecei a trabalhar, assim, eu trabalho desde 2007 com ele até hoje, nos trabalhos de pesquisa lá na Cocaia, e os locais ali, tudo ali. E, tipo assim, eu comecei a usar a maricultura como uma aula técnica ali. Então, os alunos de graduação iam para lá. Mas cada vez que eu levava um grupo de alunos de graduação, despertava, né, eles se comunicavam com os parentes, né, ou divulgavam nas redes sociais, já tinha outros interessados, e começou a despertar, começou a gente procurando. E também, toda vez que eu levava lá o pessoal, eu tinha degustação de mexilhões. E começou a aumentar essa procura, e também meio que eu fui até obrigado, né, a ler, até aí não tinha ouvido falar em TBC. Até eu desenvolvi a TBC, só não tinha nome, né? Então, o primeiro projeto que eu escrevi junto com o pessoal era a roteira de Mexilhão da Marinha, depois mudei para outro nome. Aí depois que eu comecei a pesquisar, ler, aí que eu li uma matéria com o qualificador de Cinefil, eu comecei a lutar lá. Isso também o Eduardo apareceu, começou a ajudar a gente lá, apareceu também da associação, mas assim, foi um negócio gradativo, que realmente assim, essa estrutura, né, para a comunidade, assim, no geral, a Gabi lá tem muita dificuldade, a pessoa entender o que aconteceu, quer trabalhar em grupo, então é uma coisa que não dá, assim, eu falo assim, por exemplo, você não consegue chegar lá, dar toda essa parte teórica aqui e fazer a pessoa não ela está praticando, é difícil, ela tem que ser. Era o dia a dia conquistando e repetindo aquilo lá de novo, a pessoa, até ela começar a entender e ver que é o melhor caminho daquele jeito. Então, é um negócio meio lento, assim. Eu falei, cada comunidade tem o seu tempo de querer aprender, de aprender. Tem que amanhã tem que fazer isso. Não é bem assim.
Senão você vai acabar ficando frustrado. Então, assim, eu falei principalmente para o pessoal hoje que vive nas redes sociais, é tudo mentira. Você pode um negócio, já quer ver o joinha em seguida. E que a comunidade não é assim, ela tem o tempo dela. Não você querer forçar, que não vai acontecer. Isso também, vai eles não saber quanto que é uma ceia, quer que você responda em 5 minutos. Então, é uma situação assim, lógico, porque a comunidade também tem que se adaptar também. Então, é um trabalho que é gradativo e muitas coisas que estão assim, numa fase de aprendizado ainda. Assim, vai comparar há 2 anos atrás, aprendemos muito, mas ainda sem saber, temos muito a aprender ainda. Mas é dia a dia. Quanto mais você sabe, mais você tem que e cada grupo que recebe é um aprendizado, a gente vê quando melhorar mais nessa hora de assim, sempre. A gente consegue, né, hoje, ficar atento, né, o que falhou, o que errou, o que na troca. Mas tudo também com a capacitação. Se eu tiver que a teve lá com o pessoal lá, isso aí fez a gente também a despertar outro olhar, porque você fica naquela rotina daquele. Se ninguém fala para você tá errando, você acaba se acomodando com você tinha que trabalhar. Então, assim, é gradativo. E depois, lógico, né, depois você começa a organizar, né, assim, melhorar a estrutura. Lá, eu falei, fazia, né, lá não tinha estrutura adequada. Deu para nós, assim, uma alavancada bem boa, acho que foi em 2020, 2020. Você viu a propaganda comercial lá, e deu para nós R$37 mil. A gente aplica na melhoria daquele galpão ali, assim, quem viu a foto do galpão, era um depósito tanqueirado de tudo lá. Assim, era um bagulho. Você ficar lá, isso daí deu, né, assim, a comunidade se sentiu valorizada ali, só da festa, para estar num ambiente mais respeitado, e o pessoal de fora também chegava lá e começava também a nos respeitar mais, porque a organização. Isso é legal, e quando você começa a organizar, você consegue também conquistar, assim, ganhar respeito, né, e ser visível, e também, assim, aí outros, né, acreditam mais. E negócio, você escreveu um outro projeto também, consegui uma doação também de R$40 mil, que também eu começando a usar o dinheiro agora, então, assim, mas eu vou no início. O início é difícil, tanto como, né, estabelecer a coisa, depois você consegue gradativo melhorando, mas assim, é meio lento. Eu falo, para trabalhar com comunidade, não é assim que tem uma empresa que vem, né, tem várias, né, pessoas na formação da sala, você consegue executar, porque tem um chefe lá, se você não fazer, você vai ser substituído. Lá você tem que E o turismo de massa é um dinheiro meio curto, né? Também. E aí, às vezes, é comunitário, para não. Imagina, eu vou massa ali, que rápido. A Gabriela levantou a mão de falar que ia falar. Na verdade, assim, eu estou adorando esse feedback que o Zé Luiz está dando, né? Até a gente precisa realmente sentar, conversar para ver como é que está a situação. Só que eu tenho um outro compromisso agora, e infelizmente eu vou ter que deixar a reunião, com dor no coração. Porque eu estou aqui na universidade, tem uma outra reunião logo na sequência, mas eu espero, né, ter a oportunidade de me reunir junto com o grupo, com vocês, para a gente conversar melhor, né, a respeito desse assunto, e desde já agradeço muito, né, a possibilidade de participar, né, junto com vocês, mesmo online. Acho que foi bastante prazerosa essa nossa conversa. Foi muito legal. Obrigada, Gabriela, pela sua participação. Dando o depoimento, assim, teve uma mudança também, assim, depois que você foi lá, nos capacitou com os cursos, deu outra visão para a gente, outra, assim... Que ótimo. Puxa, então, a gente fica muito feliz com isso, viu, Zé? Nossa Senhora. Fazer aquela diretriz, direcionar e orientar, é difícil, então conseguir se organizar sozinho. Porque ela acaba seguindo aquele ciclo vicioso. Então, alguém tem que fazer despegar aquilo, melhorar aqui. Às vezes o que a gente acha não é aquilo que de fato o público quer, né? Tem uma diferença. Tem que adaptar aquilo que a comunidade pode oferecer e de fato aquilo que o público quer pagar para ver, né? Então, e às vezes quem está de fora consegue ver melhor. Tá joia. Maravilha. Então, gente, um grande abraço para vocês. E vamos agendar sua visita para cá, então. Tá ótimo, super agradeço a oportunidade, viu? Ótima reunião para vocês. E a gente conversa em breve. Tchau, tchau, gente. Tchau.